vídeo, como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes desse vídeo começar, é importante reforçar que vocês continuem participando da roda de conversa, porque nela nós vamos alinhando todas as nossas atividades, os nossos assuntos e atualidades sobre a aba, coisas que a gente precisa saber para poder continuar fazendo aí as nossas atividades, ok? A roda de conversa acontece de segunda a sexta, às 11h30 da manhã ou às 5 da tarde. É só você escolher o horário que é melhor para você. E esse link é sempre enviado via WhatsApp diretamente para que você possa entrar, ok? Dando sequência a mais uma capa alternativa, hoje, ainda no tema de infográficos, nós vamos fazer o de cultura digital. E aí eles abordaram temas de tecnologia, tópicos sobre tecnologia, 4G, 5G, Wi-Fi, segurança na internet. E aí a gente vai criar essa capa alternativa, como eu já falei, que não precisa ser entregue, com essa temática mais high-tech tecnológica, usando cores e padrões que tem mais a ver com esse tema. Vamos lá? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre infográficos. Então você vai abrir o seu Canva, ele vai carregar como sempre e o que você vai fazer é esperar ele carregar e vamos relembrar algumas coisas. Dentro do Canva ele tem diversos formatos prontos para que você possa trabalhar. O formato que a gente vai falar hoje é um item de design que você pode usar bastante na sua criatividade, que é o formato de infográfico. Então, antes de eu mostrar para vocês como pegar um infográfico aqui dentro do Canva, eu vou mostrar para vocês o que é, como ter ideias e como fazer. Então, eu já deixei separado aqui na pasta Meus Designs uma apresentação falando um pouco sobre infográfico para vocês, ok? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar uma versão de uma capa alternativa para o núcleo de convivência que vai falar sobre infográficos. Só que para isso, a gente tem que ter uma capa que fale sobre esse tema e para falar sobre isso, a gente tem que saber exatamente o que é. Então, vamos lá. Infográficos são esses gráficos mais visuais e com muito mais detalhes de design. Então, o que eu quero dizer? Aqui na Canva, desse lado, a gente tem uma opção chamada gráficos. E eu quero que vocês comparem os gráficos que aparecem aqui na esquerda com os gráficos que aparecem na direita. A função do gráfico é simplificar uma informação numérica. Então, por exemplo, quantas pessoas jogam videogames na Terra? Aí vai ter um número de pessoas. A gente pode escolher um gráfico aqui da esquerda, que é bem menos apelativo ou com desenhos, ou eu posso escolher o gráfico da direita, que eu vou ter aqui um desenho de videogame acompanhado de uma informação de texto, para deixar mais lúdico e fazer com que as pessoas se sintam mais envolvidas pelas informações. Então, vamos reprisar aqui, vamos revisar uma parte. Gráficos servem para mostrar visualmente uma informação numérica, igual a gente aprende na escola. E infográficos, eles aceitam tanto números quanto texto. Então, você consegue fazer um formato bem criativo, ok? Então, isso é um infográfico. É você usar o design como um aliado na hora de mostrar a informação para as pessoas de forma geral. E aí, você pode usar tanto os números como o texto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um primeiro exemplo que está falando sobre invenções, né? Que a humanidade já fez. O que vocês vão perceber nesse gráfico em específico? Que ele tem um padrão de cores que está sendo trabalhado aqui. Então você tem bastante laranja, esse tom de rosa aqui do foguete, essa cor de fundo para simular que é como se fosse de noite. Então você está aqui trabalhando entre cores opostas, bastante azul e bastante laranja. Então cores que são contrastantes, ok? Então você pode escolher isso como uma estética. E aí você vai seguindo essa ideia até o final. Que tipo de estética a gente também vê aqui? Aquele flat design, que é um design sem muitos detalhes, tá vendo? Você não tem muita sombra, é como se fossem todos adesivos, vamos assim dizer.
Vamos vir aqui para nossa página 2. Esse aqui é um infográfico sobre como montar um infográfico. Então é como se eles tivessem um infográfico dentro do outro. Então, por exemplo, aqui, como ele está tentando ensinar para você, ele coloca como se fossem várias etapas, que também é um jeito de fazer um infográfico, até que você chegue no resultado final ou na informação final. Então, às vezes, pode ser que as informações venham assim, igual tá aqui, tá vendo? Ó, escaladas por diversos tópicos, ou que venham como se fossem passo a passo, um após o outro. E aí você começa a colocar os números para informar a pessoa em que posição ela tá. Isso vai fazer parecer como se ela estivesse num tabuleiro de jogo e tivesse que seguir todas as informações para poder chegar na informação final. As dicas que ele tem aqui são pinpoint the target, ou seja, quem é que vai ver isso? No nosso caso, se a gente for pensar na capa, é uma capa para o núcleo de convivência. Eles têm de 7 a 12 anos, então tem que ser algo colorido, algo que eles queiram interagir, tem que ser uma capa com informações visuais atraentes, que é isso que vai fazer com que eles cliquem e assistam. Então, a partir do ponto 1 e 2, que é definir quem e como, a gente vem aqui para o 3, que é o tópico. Nesse caso, a gente já tinha o tópico por causa do briefing, e esse tópico é falar sobre infográficos. Coletar informações, no nosso caso é coletar referências visuais, porque nós somos designers. Checar se todos esses fatos estão ok. No nosso caso é uma capa falando de infográficos. Então a gente não vai colocar nenhuma informação numérica, a gente pode pular essa etapa. Então a gente vai para 6, que é imaginar, ou seja, fazer um layout. 7 e 8, que é colocar todas as informações e dar um corpo, né? Colocar as suas cores, o estilo de desenho, né? O estilo de design, e aí finalizar e fazer o seu infográfico. Esse infográfico aqui, ele já é um pouquinho diferente. Então, eu mostrei um que é de lista, que vai de 1 até 10. Mostrei um de passo a passo, e agora a gente vai para o próximo, que é um currículo. Na verdade, esse daqui é um infográfico de currículo. Então, aqui nós temos as informações desse designer, que foi bastante criativo. Por quê? Porque se você levar em consideração que o infográfico você lê para poder chegar ao final, ele fez como se fosse a sua saga de estudos, tá vendo? De estudos e de emprego. Então, ele começa aqui na letrinha A pessoa vai descendo no infográfico, e quando ela vê, ela já leu todo o currículo dele. Então, o infográfico, ele é flexível, você pode fazer por diversos tipos de informações. No caso da Kátia, ela escolheu falar sobre segurança digital, como que se usa o web da melhor maneira, principalmente por causa das crianças, né? Cada vez mais cedo se tem acesso à informação digital. Se vocês verem na internet, até mesmo bebês têm perfis, né? Porque o pai ou a mãe acaba criando. E aí isso já é informação digital daquela criança. Lógico que a mostra da Kátia vai ter muito mais explicação. Ela preparou uma narração de texto bem explicativa para isso. E aqui eu estou mostrando para vocês como funcionam alguns desses gráficos, ok? Aqui é um gráfico sobre um aplicativo de carros, como se fosse um Uber. Então, o que eles fizeram? Nesse caso, é como se fosse um Uber de logística que faz entregas à noite. Por isso, o tema mais escuro. Se vocês repararem bem, é como se fosse uma estrada que vai descendo e passa por diversas etapas, até chegar do outro lado totalmente decodificado da maneira correta. Então, como ele vai funcionar? Para ele dizer que ele é um aplicativo, essa estrada passa por dentro de um celular. Então, você tem essa ideia surrealista, se isso fosse uma inspiração de arte, porque nenhuma estrada passa por dentro de nenhum celular, mas é um jeito surrealista, igual o Miró, de se imaginar, né? Como que a entrega chega, ou como eu consigo saber que o carro está chegando do Uber, por exemplo. Por quê? Porque tem uma mapinha dentro do meu celular. E aí aqui, ele também escolheu um flat design, só que é um flat design com um pouquinho mais de detalhes, porque ele usa gradiente. Por quê? Porque ele tem uma paleta bem limitada. Na verdade, só tem 3 cores.
amarelo, laranja e azul. E percebam que amarelo, laranja e azul apareceu na maioria dos slidezinhos que eu tô mostrando aqui pra vocês de infográficos, tá vendo? Ó, laranja é uma cor que aparece bastante, azul é uma cor que aparece bastante. Então guarda essa informação, ela pode ser útil. Então tá aqui, ó, esse daqui é um de plantas. Então mostrando pra vocês que é bastante flexível, o infográfico não precisa ter uma estrada, né, de se ler lá de cima seguindo um passo a passo. Você pode guiar ele por um corpo, nesse caso, o corpo de uma folha, tá vendo? Então esse é o infográfico japonês traduzido, mostrando uma folha que eu acredito que seja ser uma samambaia. E aí, a cada pedacinho da folha, ele vai mostrando o estágio, desde ela pequenininha até ela crescendo, como as folhas se formam, né, dentro aqui da hastezinha e como funciona a raiz. Então, essas informações não precisam ser lidas numa ordem. Se você quiser, você pode ler a informação da raiz, ou se você quiser, você pode ler primeiro a informação sobre o tipo de folha. Ele é um infográfico mais livre, porque você passeia pelo mapa. Esse aqui seria o formato ideal para fazer a capa do núcleo de convivência. Porque aí você pode colocar, por exemplo, um computador no meio e diversos elementos do lado, falando sobre tecnologia, sobre segurança, como fazer sua senha, exatamente que é a proposta que o núcleo vai apresentar na amostra, ok? Então esse daqui é um infográfico mais livre. Dando sequência, tem alguns que eles são mais artísticos. Então esse daqui, por exemplo, é como se fosse uma grande ilustração, falando curiosidades sobre chuveiros. E aqui você tem uma poça de água, a informação caindo pelo ralo. Nesse caso, ele é bem mais ilustrativo do que ele é um desenho feito com o Canva, por exemplo. Então, cada um deles você também tem que imaginar assim, qual foi o programa que aquela pessoa usou. Esse daqui, ele tem um leve 3D lá para dentro, então ele pode ter usado o Illustrator, e esse efeito que a gente vê de profundidade, na verdade, é só mais um vetor. Ou ele pode ter usado um programa como o Blender para poder fazer o circularzinho. Esse da planta, você vê que é tudo vetorizado, então você consegue imaginar que isso daqui foi feito com Illustrator, ou foi feito com um Corel, ou até mesmo foi pintado à mão, né, para ficar com essa cara de vetor. Então você também imagina que tipo de aplicativo ele faz. Se a gente pensar nisso, esse daqui que é mais ilustrativo, ele só pode aparecer aí em sketchbooks ou com as ferramentas mais livres do Photoshop, do Illustrator, porque ele é bem ilustração, né? Então as pocinhas de água tem informação de texto dentro e é como se fosse um piso de banheiro falando de chuveiros. E assim você vai indo. Esse último, eu acho que ele é o mais fiel ao que o Canva consegue fazer, porque ele tem efeitos que são bonitos, mas que são bem simples, né? Que é você colocar uma foto dentro de um círculo, colocar esse brilho, né, que se chama Gaussian Blur aqui em volta das bolinhas, fazer uma coisa assim meio contrastante. E aí, de novo, vocês percebem que é sempre cores que tem muito contraste, né? Por quê? Tudo que tem um contraste muito alto de cor chama muita atenção. Rosa, esse tom de magenta com esse tom de turquesa, chama bastante atenção também. Eu acho que a melhor combinação para se falar do núcleo da Kátia, né, núcleo de convivência ali, o pessoal de cultura digital para crianças, a cor ideal seria essa daqui do infográfico de plantinhas. Porém, dessa vez eles estão falando de tecnologia. E aí, a cor associada à tecnologia, ela é o azul. Tá vendo? Ó? Todos que têm a ver com tecnologia, aparece alguma tonalidade de azul aí no meio. Porque azul é a cor que as pessoas usam para falar desse setor, ok? Então a gente pode usar uma tabela bem grande de azuis. Aqui eu tenho um outro infográfico parecido com o da planta, que você pode ler qualquer uma das informações, tanto de baixo quanto de cima, porém falando sobre características, habilidades que o designer gráfico tem. E aí a gente tem um menininho aqui segurando um
laptop, um notebookzinho com Photoshop. E aqui falando algumas das habilidades, né? Eu sei que elas estão em inglês, mas vocês podem parar aqui, pode dar um print, e aí mais pra frente a gente pode traduzir, ou eu posso colocar aqui na caixinha de descrição quais são essas habilidades, mas são todas muito parecidas com as que vocês têm. Boa comunicação, falar um bom português, ser bem confiante, usar a sua criatividade e, por último, um infográfico falando como ter um bom portfólio, que é onde você posta suas artes e é um dos assuntos que eu vou abordar com vocês nos próximos vídeos, ok? Para você criar aí o seu infográfico, você vai vir aqui em Home, lembrando sempre que o Canva tem o seu tempo de tela de carregamento, vai vir em Recomendado e ele vai ter lá todo tipo de template, né? Que é o espaço branco pronto para você usar. E aí você vai vir e vai colocar infográfico. Você nem precisa preencher a palavra, ele já vai procurar para você. Enquanto você vê, vão ter diversos infográficos aqui. Então você que está fazendo a capa de infográfico, você pode vir aqui, olhar a estética, a cor, o tipo de letra, como as pessoas usam, pensar nisso para Kátia, que no caso vai falar de tecnologia, e fazer um. Lembrando que no nosso caso, esse infográfico vai ter que ter uma outra posição, ele vai ter que ter a posição de apresentação, ele precisa ser deitado, porque ele vai ser usado como uma capa, ok? Então, vem aqui, clique em apresentação e também dá uma olhada. Quando eu falo para vocês verem a estética, é vocês imaginarem aqui, ó, que nem eu cliquei nessa apresentação aleatoriamente e ele tem aqui um padrão de cores, tá vendo? Ó? Foi uma escolha aleatória, amarelo, laranja e azul. E aí para subtítulos, um verde que é complementar a esse azul. Ele é um verde de fundo quente, tá vendo? E aí no finalzinho, para poder mudar a seção, ele tem rosa e azul. Então continua na paleta porque é azul e só sai um pouquinho ali para ter contraste nesse rosa. Então isso é observar a estética, ó. Outro azul. Esse já é azul e preto, passa mais seriedade. Então isso também pode ser considerado como um infográfico, tá vendo? Neste caso é um videozinho de apresentação, mas o jeito que os textos estão posicionados, né? Toda a diagramação faz a gente ver aqui como se fosse um infográfico, ok? Então você vai pensar nisso, só que pensando na área de tecnologia, e aí é só fazer essa sua atividade, ok?